bom dia! Estamos ao vivo para todas as unidades de saúde municipais de São Paulo. Esse é o Boletim Olímpico atualizando as principais informações sobre as Olimpíadas Rio 2016. Lembrando que nós estamos ao vivo para todas as unidades de saúde. Hoje é quarta-feira, dia 10 de agosto, e nós vamos falar agora sobre as Olimpíadas Rio 2016, atualizar sobre quadros de medalha, jogos e tudo mais. Antes de começar essas notícias, eu vou pedir para você se dirigir ao gestor da unidade e pedir para aumentar o volume do televisor, para você acompanhar com a gente e saber como anda o Brasil nos Jogos Olímpicos Rio 2016. E para falar sobre a agenda, eu vou chamar o Thiago Pássaro, que vai explicar um pouquinho para a gente sobre a agenda e o cronograma de jogos. Lembrando que essa é a 31ª edição dos Jogos Olímpicos. Bom dia, Thiago, tudo bem? Bom dia, Pérola. Bom dia, tudo bem? Bom dia para você também que está nos assistindo. Vamos falar da nossa agenda, então, hoje, a nossa agenda olímpica, dia 10 de agosto. Esse que é o 5º dia oficial de Olimpíadas, né, Pérola? Já houve competições antes da cerimônia de abertura, né? Mas hoje é oficialmente o 5º dia e teve muita coisa já acontecendo hoje de manhã. Tá acontecendo agora e também tem muitas atividades programadas para tarde e para noite. Vamos ver então quais são? Vamos sim. Começou hoje de manhã às 8h30 da manhã, logo cedinho na esgrima. Florete individual feminino, a Thaís Rochelle venceu a Arábia Saudita no primeira eliminatória, mas foi derrotada na segunda eliminatória contra a Rússia e agora está eliminada da Rio 2016, então o nosso dia não começou tão alegre assim. Ainda na esgrima, também às 8h30 da manhã, a Ana Beatriz Bucal, na primeira eliminatória, venceu a representante da Romênia, mas na próxima eliminatória foi eliminada contra a representante da Rússia. Agora, às 9h10 no handebol, você assistiu inclusive com transmissão aqui na Rede São Paulo Saudável, o Brasil perdeu de 29-24, foi um jogaço, e o Brasil, mas não tá tão complicado assim, né, Peroca? Porque vem com 2 resultados positivos. O Brasil venceu o primeiro jogo por 31-28 contra a Noruega e depois fez 26-13 na Romênia, então a situação do Brasil não tá tão complicada apesar desta derrota. Ainda hoje cedo, no tiro esportivo, Júlio Almeida e o Felipe que foi o vencedor da medalha de prata, inclusive nossa primeira medalha nessa Rio 2016. Os dois não foram tão bem hoje e não foram classificados para a fase final. Ainda nesta manhã no judô, aí sim as coisas começaram a melhorar, sim, mas logo em seguida voltaram a piorar para o Brasil. Notícias boas e ruins ao mesmo tempo nesta manhã. A Maria Portela venceu na primeira eliminatória, foi para as oitavas de final contra a representante da Áustria, mas foi eliminada agora há pouco, um pouquinho antes de a gente entrar ao vivo, ela acabou de perder a luta e não participa mais da Rio 2016. Estão jogando agora também às 11 da manhã, desde as 11 da manhã, na verdade, o Thomas Bellucci contra o representante da Bélgica, isso no simples masculino, essa é a 3ª rodada, e na primeira rodada duplas mistas, o Brasil está enfrentando a França. Lembrando que eles estão jogando tênis. Tênis, é verdade. O judô, aí sim notícia positiva, Pérola. O Thiago Camilo, na categoria até 90 quilos masculino, ele venceu a primeira eliminatória contra o representante da África do Sul e agora está nas oitavas de final. Ele já tá disputando e assim que a gente terminar a nossa agenda, a gente mostra para você ao vivo se ele ganhou ou se perdeu. Se ele vencer... Não, pode falar, Pérola. E o Thiago Camilo é a esperança de medalha do Brasil. Certeza. Então vamos torcer para que ele consiga passar mais essa etapa. Se ele vencer, então, representando o Azerbaijão, ele vai para as quartas de final e aí segue o caminho para o ouro, para uma medalha brasileira, né? Ainda de manhã, estão disputando desde as 10 da manhã, na verdade já acabou, né? O hipismo, todos os representantes, tanto na categoria adestramento individual quanto por equipe, eles não foram tão bem, Pérola. E eles foram eliminados também, então não conseguiram um bom resultado no hipismo na manhã. Agora a gente acabou a nossa fase da manhã e a gente já entra já no período da tarde, a cor até mudou aqui. A nossa tarde começa com o Brasil e a Argentina no rugby masculino. O Brasil não está fazendo uma boa competição nessa modalidade. Perdeu de 40-12 para o Fiji e de 26-0 para os Estados Unidos. Hoje o Brasil não deve ter um resultado tão positivo assim, Pérola, nessa modalidade. O Brasil possivelmente dá adeus hoje na Rio 2016. Aí um pouquinho mais tarde, a gente começa a nossa bateria de natação, 100 metros livre feminino, a Etienne Medeiros e a Larissa Oliveira tentam uma vaga na próxima fase, assim como Leonardo de Deus no 200 metros costas masculino. Aí às 14
quase 14h10, né? O Henrique Rodrigues e o Thiago Pereira, famoso, né? Que também é esperança de Com medalha. certeza. Ele vai nadar então às 14h10 na primeira bateria de 200 medley. Pra gente encerrar a natação, às 14h31, o Brasil, a equipe feminina, tenta uma vaga na próxima fase no revezamento 4x200 metros livre. Aí mudando já a modalidade, às 13h05, na esgrima, o Renzo tenta uma vitória na próxima fase contra o representante da Geórgia. E às 13h15, o Michael Borges tenta, então, no boxe, na categoria peso meio pesado, 81 quilos, uma vaga nas quartas de final, ele que já chegou nas oitavas contra o time croata. Ainda na nossa tarde, às 13h30 tem canoagem, o Pedro da Silva tenta uma vaga na final, Pérola. Essa já é semifinal, tá? Ele já avançou bem. Às 15h30 tem vôlei de praia, Brasil e Itália, masculino. Essa é a fase preliminar ainda. Os meninos vieram bem, já venceram os 2 primeiros jogos e agora é o terceiro e último, já antes da fase final. E aí, às 16 horas, aqui, saltos ornamentais, o Ian Matos e o Luiz Felipe Outelo, eles tentam no trampolim de 3 metros uma medalha brasileira. Por isso que tem até o selinho da medalha ali no canto da tela, porque vale medalha. Mas, né, o Brasil não tem tanta tradição nesse esporte. No feminino ontem, inclusive, ficou em último lugar. Então, assim, não é nem esperança. Vale medalha, mas para os outros países. Para o brasileiro, claro que a gente tem esperança, né? A gente mas torce. Ele não tem tradição nesse esporte, então hoje o Brasil pode passar em branco nos saltos ornamentais. Essa que é a final. Ainda na tarde desta quarta-feira, aí sim, ginástica artística, Pérola, também com chance de medalha. O nosso Arthur Mariano, desculpa, e o nosso Sérgio Sasaki tem chance sim no individual masculino. Eles que foram bem, né, bateram um recorde, apesar de ter ficado em sexto colocado por equipes, não ganhou medalha, né, mas foi um recorde. Foi a melhor participação brasileira nas Olimpíadas de Ginástica Artística Masculina e agora é a final individual com chance de medalha, isso às 4 horas da tarde. Vôlei de praia, Brasil e Espanha feminina, as meninas também vêm bem. E às 6 horas da tarde, o boxe, o Robenilson de Jesus enfrenta o representante da Argélia na categoria peso galo, 56 quilos. E a gente encerrou a tarde, agora a gente entra à noite, no hóquei sobre grama, Brasil enfrenta a Nova Zelândia na categoria masculino. O Brasil vem mal nessa modalidade, Pérola. Perdeu de 7-0 da Espanha, depois de 12-0 para a Bélgica e foi derrotado no último confronto por 9-1. Quem sabe agora é a hora da virada, né? É. Eu diria que não, pode ser que não dê muito certo, mas a gente torce, claro, sempre. Às 19h30, então, o Brasil faz esse quarto jogo no hóquei sobre grama. No mesmo horário, polo aquático, aí sim, polo aquático, o Brasil tá bem melhor masculino, Brasil e Sérvia. O Brasil vem de uma vitória de 8-7 contra a Austrália e de 16-8 contra o Japão. Os meninos do polo aquático estão muito bem nessa Rio 2016. Às 22 horas, aí, Pérola, aí é uma questão que a gente tem que falar até com mais cuidado. Os meninos do futebol masculino voltam a entrar em campo totalmente pressionados. E agora é ganhar ou ganhar, porque verdade. Se perder tá fora das Olimpíadas. É verdade. Brasil vem de 2 empates em 0-0, o primeiro contra a África do Sul e o Iraque. Aí, Pérola, muita gente ficou em dúvida. E se o Brasil empatar de novo hoje e o Iraque empatar com a África do Sul? Aí a gente vai ter um empate na tabela. Todos os critérios iguais, aí vai ter que ir por sorteio. Aí na 00:30 de quinta-feira agora, vai ser feito o sorteio para ver quem avança. Então se o Brasil não depender dele, e claro, dependendo do resultado de Iraque e África do Sul... Vai depender da sorte. Vai depender da sorte, exatamente. Qual é o seu palpite? Eu acho que o Brasil, apesar de tá precisando do resultado, ele não vence a Dinamarca, eu acho. Eu acho que vai ficar mais um empate. Eu aposto em 1-0, porque tá muito sob pressão, vale uma classificatória. Vamos ver, né? Tô torcendo para que seja 1-0. Não, com certeza. Apesar de o pessoal estar gostando muito mais da seleção feminina, é também Brasil, né? A gente também tem que torcer. E claro, o Brasil então enfrenta hoje às 22 horas a Dinamarca. É decisão, como a Pérola falou, ou ganha ou ganha, sai das Olimpíadas. Ou sai das Olimpíadas. E pra gente ir fechando nossa agenda desta quarta-feira, o vôlei feminino Brasil e Japão, as meninas que vem também venceram de 3-0 Camarões e bateram a Argentina. E o nosso última modalidade desta quarta vale medalha, Pérola. É a natação masculina 100 metros livre. O Marcelo tenta uma medalha para nós. Também enfrenta adversários de alto nível, é complicado, mas também a gente tá na esperança para que ele consiga uma medalha pra gente.
gente, né? Com certeza, vamos torcer para isso. A partida acontece às 23h03. Horário quebradinho, né? Mas é por causa das competições que acontecem lá na piscina. Lembrando, gente, que a Rede São Paulo Saudável está fazendo a transmissão de alguns jogos. Inclusive, esses jogos pela manhã nós assistimos aqui na Rede São Paulo Saudável, Teve não disputa de judô, teve handebol, apesar da derrota das meninas, Sim. né? Mas você assistiu aqui na Rede São Paulo Saudável. E vai continuar assistindo também. Então, confira, não saia da programação, porque além de atualizar sobre as informações das Olimpíadas, a gente também tem a transmissão das Olimpíadas. Com certeza. E também, por conta dessas Olimpíadas, a Prefeitura de São Paulo criou um site que chama São Paulo Olímpica. É um site destinado para falar sobre as Olimpíadas, tem os principais serviços, tem jogos e alguns ingressos. E, além disso, tem também como chegar na Arena Corinthians. É verdade. Por quê, gente? Você que não sabe, o Brasil é uma das capitais, fora o Rio de Janeiro, que está recebendo partidas da Rio 2016. A Arena Corinthians, inclusive, recebe hoje a decisão daquele grupo que eu falei, do Iraque e da África do Sul. Então todo mundo está de olho, tanto no jogo do Brasil, quanto no jogo do Iraque e da África do Sul, porque não adianta nada também o Brasil ganhar e aí o Iraque também ser vencedor, porque a gente vai ter que fazer todo um cálculo. Mas essa partida acontece lá na Arena Corinthians. E se você for ou conhece alguém que vai para a Arena Corinthians, fica atento aqui, a gente até separou um mapa do metrô e da CPTM, para você ver como é que você chega. A preferência sempre é o transporte público, tá, gente? CPTM, inclusive, montou um expresso que liga direto a Luz a Itaquera. Cerca de 20 minutos você chega direto lá na Arena Corinthians, esse traçado laranja que você está vendo aí, a via expressa. Você também pode ir de metrô, mas é um pouquinho mais demorado porque ele para de estação em estação. Então, se você vai lá curtir a Rio 2016 em Itaquera ou conhece alguém, peça para dar preferência para o transporte público, que você vai chegar de forma mais confortável, seguro e mais rápido, né? Exatamente. E Agora, o nosso quadro de medalhas, hein? né? Depois a gente falou de tudo isso, competição, tem medalha hoje. Nosso quadro de medalhas está assim, ó. Estados Unidos é líder, com 26 medalhas. Isso é o 5º dia só, Pérola, de competição. Os Estados Unidos já tem 26 medalhas, lidera com 9 de ouro. Aí vem seguido de China, Hungria, novidade aqui, passou. A Austrália, de ontem para hoje. E a Austrália, 4º lugar. O Brasil, Pérola, o Brasil está na 14ª posição, com 2 medalhas apenas por enquanto, né? Tem uma de ouro, que a Rafaela Silva ganhou pra gente no judô, e uma de prata com um tiro esportivo. Lembrando que o Brasil já chegou a ocupar a 23ª posição, mas com o ouro da Rafaela a gente pulou para 10º, e aí com a conquista dos outros países a gente foi caindo, agora está em 14º lugar. Mas como o Thiago passou a agenda pra gente, hoje tem várias decisões que valem medalha, vamos torcer para esse número subir, né, gente? Com certeza. Tanto de ouro quanto as outras classificações, o importante é ter medalha. Com certeza. E antes da gente só encerrar, Pérola, queria só dar um destaque aqui ao vivo. Vamos ver se o brasileiro ganhou, então? Vamos. Vamos ver, vamos atualizar aqui, vamos ver se a gente tem essa atualização ao vivo para você ficar sabendo. Vamos ver se já acabou, né? É, exatamente. Será que a gente tem essa informação? Vamos ver. Que o brasileiro ia disputar... Vamos ver. Tá jogando ainda? Tá. Tá lutando, na Tá verdade. lutando, tá lutando ainda. Então a gente não tem, por enquanto, a atualização do Thiago, mas a gente te deixa informado aqui no Boletim Olímpico mais tarde para você ficar informado. Essa edição fica por aqui. Continue acompanhando com a gente para saber todas as principais informações das Olimpíadas Rio 2016. Até mais!